Graça e paz, irmão. Amém. Louva a Deus, por essa rica oportunidade. É com muito temor e tremor que eu me encontro aqui esta noite, mas também me encontro feliz por poder voltar aqui, nessa comunidade onde começou a minha caminhada cristã. Não necessariamente aqui, mas ali em Mangabeira, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um, de rever alguns irmãos que nós podemos compartilhar muitos anos juntos, convivendo na presença do Senhor, e conhecer outros, que estão aqui, que eu estou vendo pela primeira vez. Me chamo Carlos Crispim, por alguns me chamam de Carlão, louvado seja Deus. Congrego na igreja congregacional lá do Jardim Veneza, na igreja de Pastor Tony, que já tive a oportunidade de estar aqui com vocês. E esta noite eu queria meditar com os irmãos um pouco na palavra do Senhor, amém? Amados, hoje eu queria tratar um tema com os irmãos, um tema bem relevante no nosso meio e um pouco polêmico. E o tema que eu queria tratar com os irmãos hoje é sobre dons e talentos. Por muito tempo, na minha caminhada cristã, eu tive um pouco de dificuldade de entender o que era dons e talentos. Algumas pessoas acham que dons é só cantar, é só o pastor, o presbítero, o diácono. E outros acham que talento não faz parte da caminhada. E era sobre isso que esta noite eu queria tratar com os irmãos, sobre se existe diferença de dons e talento, também. Amados, vamos pensar numa orquestra, onde existe maestro e músicos. Imagine uma grande orquestra preparando-se para uma apresentação. Havia músicos nessa orquestra excelente. Uns tinham dons e outros tinham talento. E aí um dia, um dos músicos disse: eu não preciso seguir o maestro, porque eu toco muito bem. Outro músico, escutando, pensou da seguinte forma: meu instrumento é muito pequeno, ninguém nem nota quando eu estou tocando na orquestra. E o outro disse: eu tenho mais talento do que os outros tudinho, e ninguém olha para mim. E aí, amados, quando começou a apresentação dessa orquestra, resolveu cada músico tocar do seu jeito. E essa apresentação foi um desastre. O problema dessa orquestra não era a falta de talento. O problema dessa orquestra não era a falta de dom. Mas sim, o problema dessa orquestra era que eles não entendiam que o dom e o talento precisava estar submetido num propósito maior. Então o maestro levantou a mão e disse: cada um de vocês recebeu uma capacidade diferente, mas a música só acontece quando cada um usa aquilo que recebeu no lugar certo, de maneira certa e para o propósito certo. Amém? Nesta noite, eu queria pensar com os irmãos sobre essa reflexão, a importância dos dons e talentos espirituais na igreja. Eu queria trazer algumas perguntas que nós podemos responder para nós mesmos. Primeiro, será que eu tenho algum dom? Você já parou para se pensar e perguntar: será que eu tenho algum dom? Segundo, será que eu tenho algum talento? E terceiro, será que existe diante do Senhor a diferença de dons e talentos? E a verdade, amados, é que muita gente acaba confundindo isso. Por quê? Porque algumas pessoas pensam, como eu falei agora há pouco, que talento é só para quem prega ou para quem toca no louvor. E outros acreditam que dom e talento são a mesma coisa.
mas no decorrer do estudo, a Bíblia vai nos mostrar que Deus trabalha de maneira diferente na vida de cada pessoa. Existe capacidade que recebemos pela graça sobrenatural do Espírito Santo. Isso é dom. O dom espiritual é aquilo que nós recebemos pela graça do Senhor, para a edificação da igreja. E existe a habilidade que desenvolvemos através de prática e de estudos, dedicação e experiência. Isso é talento. Primeiro ponto. O que são dons espirituais? Dons espirituais são capacidade concedida por Deus, como nós acabamos de ver, através do Espírito Santo para a edificação da igreja. Se nós olharmos no original, a palavra dom, no grego, ela vai significar charisma, que significa presente, favor ou graça. Ou seja, o dom espiritual, ele não tem participação humana. Ele não é conquistado por nós seres humanos. Ele é presente de Deus em nossas vidas, para a edificação da igreja. E a outra palavra que vai aparecer na Bíblia é pneumática, que é relacionada ao Espírito Santo. Isso nos mostra que os dons, têm origem do Espírito de Deus. E o dom, ele é fruto da graça. Nós não merecíamos nada de Deus. Nós somos pecadores, mas nós recebemos porque nós fomos salvos pela graça. Por isso, quando Deus concede um dom espiritual, Ele está demonstrando a sua misericórdia. Ele está mostrando a sua misericórdia sobre nossas vidas. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que é o texto base da nossa meditação, vai dizer o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Repetindo o versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Veja bem, perceba a importância aqui quando o apóstolo Paulo fala no versículo 7. Paulo diz aqui que Deus não distribuiu os dons para a exaltação pessoal. Os dons são dados com um só propósito. Qual é o propósito? É de ser útil no corpo de Cristo. O propósito do dom espiritual dado pelo Senhor não é para aumentar o meu ego, não é para, como alguns pensam, que dons espirituais é para dizer o meu grau de espiritualidade com Deus. Não, o dom espiritual é com só propósito, para que a igreja de Cristo seja edificada. Como eu falei, irmão, os dons, ele não vem do homem. Os dons espiritual, a gente não consegue comprar, a gente não consegue fabricar, a gente não aprende em curso nenhum, curso de teologia, seminário teológico. Ele não nasce do nosso esforço humano. Ele é dado por Deus, através do Senhor, de acordo com a necessidade da igreja. Os dons, ele vem do Espírito Santo. Você pode estudar em casa, você pode treinar, você pode desenvolver a habilidade humana, mas o verdadeiro dom espiritual, ele vai ser dado por Deus. E aí, amados, nós vamos ver agora no decorrer do nosso estudo que o Espírito Santo, ele distribui os dons conforme a sua vontade. Não existe limitado uma quantidade de dons. Não existe. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor dá os dons de acordo com a igreja, de acordo com a necessidade da igreja. Porém, o apóstolo Paulo, ao escrever, ele vai destacar aqui pelo menos 5 listas de dons espirituais que nós vamos encontrar na Bíblia. Ele vai falar de alguns dons que alguns entendem que seriam os dons principais. Porém,
não está se fechado só a esses dons, porque os dons espirituais ele é dado por Cristo de acordo com a necessidade da sua igreja. Então, em Romanos, capítulo 12, do versículo 6 e 8, nós vamos ver uma lista de dons que Paulo cita. Romanos, capítulo 12, do versículo 6 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ele segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberdade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Amados, aqui, esses dons aqui estão listados nos dons de serviço. Se nós formos olhar antes do versículo 6, se nós formos olhar do versículo 3, nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além de quem convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Veja, aqui, antes de Paulo listar aqui os dons de serviço, Paulo, ele começa falando da humildade do corpo. Como eu acabei de falar, os dons espirituais que é dado por Cristo a cada um de nós, não é para o nosso ego, mas sim para servir. Então, Paulo diz que é para a humildade do corpo, é para servir ao corpo de Cristo. Como nós olhamos para o nosso corpo ele é composto por olhos, mão, boca, nariz. Então, imagine se o nosso corpo fosse só boca, se o nosso corpo fosse só perna, não teria sentido. Então, cada irmão que faz parte do corpo de Cristo, ele foi chamado para trabalhar no corpo, e cada um tem um dom naquilo que o Senhor lhe chamou. Portanto, que nós possamos descobrir o nosso dom. O dom não existe para alimentar o ego, mas para servir. Quando nós olhamos aqui no versículo 6, o apóstolo Paulo vai falar de profecia. Se profecia, se é segundo a proporção da fé. Na igreja primitiva, a profecia ela tinha uma função importante, que era de proclamação da mensagem de Deus. Hoje não é diferente. O dom aqui de profecia ainda existe. É pregar o evangelho de Deus. Devemos ter cuidado para não colocar uma suposta revelação contemporânea no mesmo nível da Escritura. A palavra de Deus que é a autoridade final. Nada de comuns aí, né? Deus mandou te revelar, é isso que eu te digo, não. A profecia é você falar do Evangelho de Cristo. Quem recebeu a capacidade para proclamar a verdade, ele deve fazer isso fielmente a palavra. E aí, amados, não basta uma pessoa ter ele falar muito eloquente, ele ter como é que se diz? Ele poder escrever bem e falar bonito. Não. Ele tem que ensinar e proclamar a palavra. Ele precisa falar daquilo que Deus se revela na sua palavra. Amém? E no versículo 7, ainda Paulo vai continuar nesse ministério do serviço. Ele vai dizer, no versículo 7, se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Então, Paulo vai dizer, aqueles que foi chamado para o ministério, que ele se dedique ao ministério, que é servir. Esse ponto aqui que Paulo destaca é interessante para nós, porque muitas vezes
acabamos querendo funções que venham a aparecer, funções que se destaquem. E, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo que o dom de ministério, o dom de servir, significa ajudar alguém, cuidar das necessidades práticas, organizar, auxiliar e visitar. Ou seja, ninguém está vendo, né? Mas o Senhor está vendo para aquilo que você foi chamado. O dom de ensino. O dom de ensino, amados, aqui está relacionado à capacidade de você explicar a palavra e a verdade bíblica. Isso envolve você compreender a Escritura, explicar corretamente, organizar o conteúdo, ajudar outras pessoas a compreender e aplicar a palavra de Deus. Exortação. Paulo aqui vai falar que exortar não significa simplesmente você repreender uma pessoa. Aquele que tem o dom de exortar é aquela pessoa que ele vai encorajar, ele vai aconselhar, ele vai fortalecer, ele vai chamar alguém para viver de acordo com a Escritura. Então, Deus me deu o dom de exortar. Não é você chegar e repreender alguém, mas é você encorajar aquela pessoa. Um irmão está desanimado, você vai lá diante da Escritura e encoraja aquele irmão. Contribuição. Aqui, quando Paulo fala do dom de contribuição, este dom mostra que o dinheiro, o recurso também pode ser instrumento do serviço cristão. A pessoa com esse dom, ele não dá para aparecer. Ele não vai ajudar alguém e vai dizer assim, olha, eu ajudei. Não. Mas ele vai usar com aquilo que Deus lhe deu. Deus, ele não olha apenas para o que você entrega, mas também para o coração que entregamos. Então, Deus olha primeiro para o nosso coração. Então, aquele irmão que ele tem no seu coração, que Deus lhe deu o dom de contribuição, Deus olha primeiro para o nosso coração. Liderança. O que preside? Ele preside com diligência. Liderar biblicamente não é mandar nas pessoas, é conduzir as pessoas para cumprir missão. O líder, ele precisa organizar, assumir responsabilidade, tomar decisões, cuidar de pessoas, conduzir com diligência e repartir para que o corpo de Cristo ele ande. A liderança, na verdade, aqui Paulo fala, não é privilégio, mas é responsabilidade. E aí tem o dom de misericórdia, né? Quem exerce o dom de misericórdia, exerça com alegria. Aqui temos pessoas que demonstram uma sensibilidade especial diante do sofrimento. E elas percebem, quem tem o dom de misericórdia, ela percebe quem está sofrendo, quem está enfermo, quem está sozinho, quem está desanimado, quem está necessitado. E aí essa pessoa se aproxima dessa pessoa, mas se aproxima com alegria. E aí essa pessoa vai e ajuda e serve com alegria. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 12, onde nós acabamos de ler, Paulo aqui, ele vai mostrar outros dons que estão ligados ao serviço. Agora, nós encontramos aqui algumas outras dimensões de manifestação do Espírito Santo. Se você for lá para 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 11, nós vamos ver aqui alguns dons. No versículo 4 aqui nós vamos ver, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o apóstolo Paulo aqui diz à igreja de Coríntio, que estava passando por alguns problemas, que o Espírito ali era o mesmo. Ninguém era melhor do que ninguém. E aí Paulo vai falar sobre algumas adversidades. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outros a operação de maravilha, e a outros profecia, e a outros o dom de discernir o Espírito, e a outra a variedade de língua, e a outro interpretação das línguas. Veja, Paulo aqui, ele cita alguns dons, tentando fazer com que os irmãos entendam que o dom aqui na igreja de Corinto era com um só propósito, para glorificar ao corpo de Cristo, a igreja. E não era isso que estava acontecendo em Corinto. E aí, amados, muitas pessoas acham que dons espirituais é só falar em língua. E aí, se você olhar aqui na lista do apóstolo Paulo,
ele vai colocar o dom de língua em último lugar. Por quê? Porque o dom de língua aqui, o apóstolo Paulo vai dizer que é para a edificação de você mesmo. Pastor Hernando Dias Lopes, ele explicando sobre o dom de língua, ele vai dizer que aqui Paulo está falando sobre oração. Em Atos, em falar em língua em Atos, foi por Deus para que todos escutassem uma só língua. Estava pregando e existia cada um na sua língua, e aí o Espírito Santo ele faz com que todos entendam. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando que falar em línguas aqui é você orar ao Senhor, e a edificação do dom de falar em língua é para você mesmo. Tanto que Paulo vai dizer que se não tiver quem interprete, então que você não fale. É melhor falar 10, 15 palavras que a igreja entenda do que falar 3 que ninguém entenda. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porém, hoje na nossa cultura existe diferente, né? As pessoas acham que falar em língua é o batizar com o Espírito Santo. E não é. Todos nós que somos batizados, nós somos batizados pelo Espírito Santo. Porém, o Senhor, ele dá o dom a quem ele quer. E lá em Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons que é chamado dons de ministério. Efésios 4, do 11 ao 13. E o apóstolo Paulo vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Veja, aqui o apóstolo Paulo, ele começa a mudar aqui. Ele vai falar que concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para os pastores. Ou seja, os apóstolos aqui, eles teve uma função fundamental na igreja, né? Que está lá, aqui se você voltar a sua página em Efésios 2:20, ele vai dizer: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, a função dos apóstolos aqui foi a fundação da igreja. O evangelista é aqueles que são envolvidos com a proclamação do evangelho. A igreja precisa anunciar, pois tem o evangelista. Os pastores são aqueles que cuidam do rebanho. É aquele que ensina, protege, aconselha, alimenta, corrige e conduz. E lembrando, irmão, o pastor ele não é o dono da igreja, porque Cristo é o nosso supremo pastor. Ele apenas foi chamado para conduzir o seu povo. E o mestre aqui são aqueles que são capacitados a ensinar de uma forma verdadeira e fiel e compreensiva as Escrituras. E a grande conclusão que nós temos dessa lista de dons é o seguinte: perceba uma coisa, Deus ele não distribuiu os mesmos dons para todos, mas ele distribuiu dons diferentes para que pessoas diferentes servissem umas às outras. Amém? E aí, os dons espirituais, amados, não são troféus espirituais. Os dons espirituais dados por Deus não são motivo de orgulho. E os dons espirituais não são para competição dentro da igreja. Os dons espirituais foram dados para servir, edificar e fortalecer a igreja e abençoar vidas. Amém? Até aqui todos entenderam o que é dons espirituais? Dons espirituais é tudo aquilo que é dado por Deus, pela sua graça. Qual o propósito? Servir a igreja. E agora, o que são talentos? Talentos naturais. Precisamos entender o que é talentos naturais. Uma certa vez eu conversando com o irmão Luan, do Bairro das Indústrias, e ele perguntou a mim, ele fez: Carlão, eu tenho dom de tocar bateria ou eu tenho talento? Nós mesmo, você tem talento. Você nasceu com talento natural. Por quê? Porque ele desenvolveu, ao passar do tempo, naturalmente, depois que ele foi se aperfeiçoando, depois que ele procurou um professor para lhe ensinar, e hoje ele se aperfeiçoou. Então, o que é dons? Eu disse, você pode, de acordo com o seu talento na igreja, você pode desenvolver um dom para a glória de Deus. Seria um dom de ensino,
ensinar alguém a tocar para servir a Cristo. Como é que eu posso servir ao Senhor com esse talento que Deus me deu? Quando eu vou tocar bateria, eu disse a ele, quando eu vou tocar bateria, eu não toco mais para aparecer. Eu não toco mais para que as pessoas vejam que eu sou o cara quando eu estou tocando. Não. Eu começo a tocar observando que eu estou junto com o louvor, levando a igreja a adoração a Cristo. Então, com o talento natural que Deus lhe deu, ele está servindo ao Senhor também. Então, talento, irmãos, são toda a capacidade humana, naturais e habilidade desenvolvida ao longo da vida. Algumas pessoas já possuem facilidade em certas áreas e outras desenvolvem através de muito esforço, prática, estudo, disciplina e experiência. Exemplo, uma pessoa, ela pode desenvolver, ela pode ter um talento de cantar, ela pode tocar instrumento, ela pode desenhar, ela pode ensinar, liderar, organizar e comunicar-se bem, mas ela não tem o dom. Por exemplo, ela canta, mas ela não consegue, quando está louvando ao Senhor, ela não consegue levar a igreja à adoração. Então, ela nasceu com o talento natural de cantar, mas ela não tem desenvolvido um dom de ministração, de adoração. E qual é a diferença entre o talento e o dom? Aqui está uma diferença importante. Como eu falei, o talento, ou você pode nascer com ele, ou você pode aprender, você pode se aperfeiçoar. Então, qualquer pessoa, ela pode possuir e ela pode ter a capacidade humana de desenvolver um talento, né? Uma vez, eu conversando com o Clementino, quando a gente trabalhava junto, quando de caminhão, que ele era motorista, e depois eu fui motorista, e a gente conversava muito sobre isso. Tem pessoas que têm um dom de dirigir, tem pessoas que começam a dirigir e ele começa a entender tudo ali, o tamanho do carro e tal, como funciona e tal. E tem pessoas que quebram a cabeça e não conseguem desenvolver aquilo, mas ele trabalha por obrigação, mas ele não teve o talento, ele está fazendo por obrigação e está se esforçando para que aquilo aconteça. E o dom espiritual? O dom espiritual, ele vem do Espírito Santo. Ele tem um propósito espiritual, ele é concedido pela graça e ele é concedido pelo Espírito Santo para servir para a edificação da igreja. E uma pessoa sem comunhão com Deus, ela pode ter talento? Pode. Mas uma pessoa sem comunhão com Deus, ela pode ter um dom espiritual? Não. Porque o dom espiritual vem do Espírito Santo. E aí, com o nosso talento, nós possamos consagrar a Deus. Entenda, para nós cristãos, o talento, ele não é menos importante que o dom espiritual. Quando o cristão ele entrega o seu talento ao Senhor, Deus ele pode usar aqui poderosamente. Quando nós fizemos o quê? Nós consagramos os nossos talentos. E como é que nós consagramos o nosso talento? Vivendo em santidade, buscando em oração, permanecendo na palavra e usando nossa habilidade para glorificar a Deus. Amados, um talento na mão de Deus, ele se torna um instrumento de bênção. E os dons de talento devem servir ao reino de Deus. Está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Amados, tudo que recebemos deve ser colocado à disposição do Senhor. Os dons foram dados para servir pessoas. Os talentos também podem glorificar a Deus. Nem todo talento é dom espiritual. E nem todo dom depende do talento natural. Mas muitas vezes os dois caminham juntos, lado a lado. Quer ver um exemplo de alguém que tinha um talento e serviu ao Senhor? Davi. Quando a gente olha para 1 Samuel, capítulo 16, do 14 ao 23, nós vamos ver que Davi, antes de ser rei, ele era um simples pastor de ovelha. No campo, sozinho, Davi ele aprendeu a tocar harpa.
Aquilo era o quê? Era um talento natural. E aí Davi praticou, treinou, desenvolveu sua habilidade. Mas aí, amados, enquanto Davi ele tocava diante de Saul, algo sobrenatural acontecia. A Bíblia diz que o espírito maligno se retirava e Saul encontrava alívio. Então Davi usou o seu talento para a glória de Deus. O talento de Davi produzia música, mas a presença de Deus produzia libertação. Dedos humanos tocavam aquelas cordas naturais, mas Deus se manifestava no seu poder através daquilo. Eu queria trazer algumas aplicações. Primeiro, não basta tocar bem, não basta cantar bem, não basta falar bonito. Precisamos da presença de Deus sobre aquilo que fazemos, porque o talento, ele pode até impressionar uma pessoa, mas somente o Espírito Santo pode transformar a vida. E amado, depois de ter aprendido todo isso tudo sobre dons e talento, eu queria falar de algo que é muito importante para a nossa vida. É sobre a mordomia cristã. O que é mordomia? Quando eu era pequeno, que minha mãe estava passando pano na casa, ela dizia assim: rapaz, tu só quer estar nessa mordomia aí, né? Então eu achava que mordomia era ficar deitado no sofá, errando carão da mãe. Mas na verdade, amados, mordomia é administrar corretamente aquilo que pertence a Deus. E o que é que pertence a Deus? Tudo o que temos pertence ao Senhor. Nossos dons, nossos talentos, nosso tempo, nosso recurso e as oportunidades. Nada realmente é nosso, nós somos apenas administradores. Se nós olharmos para a parábola dos talentos, que está lá em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, Jesus ele vai contar que um senhor entregou o talento a 3 servos. O primeiro servo recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1 talento. E se os irmãos lembrar da parábola dos talentos, os 2 primeiros, eles multiplicaram o que receberam. O terceiro enterrou. E aí, quando o seu senhor voltou, ele recompensou os servos que foram fiéis. E ele repreendeu o servo que foi negligente. Veja que nessa parábola, Deus ele entregou quantidades diferentes. Deus não entregou a mesma quantidade a todos. Nem todos têm o mesmo dom. E nem todos possuem a mesma oportunidade. Mas todos nós temos responsabilidade diante do Senhor. E aí, amados, se nós olharmos para a parábola, Deus ele vai esperar fruto. Os servos fiéis, eles trabalharam e multiplicaram. Ou seja, mordomia não é esconder, mas mordomia é desenvolver. Seu dom, ele precisa ser exercido. E seu talento, ele precisa servir. Mas a minha e a sua vida, ela precisa gerar fruto. E, amados, não usar o dom que Deus nos deu, e não usar o talento que o Senhor nos deu, também é pecado. Se você olhar para a parábola, o servo negligente, ele não desperdiçou o talento, mas ele também não produziu nada. E aí, esse servo ele foi repreendido pelo seu Senhor. E muitas vezes nós pensamos assim: bem, pelo menos eu não fiz nada de errado. Mas, no reino de Deus, deixar de fazer aquilo que Deus mandou também é desobediência. Imagine que eu e você, nós somos um jovem músico, apaixonado por música, mas somos muito pobres. Você não tem condições de comprar um instrumento. E um dia, o maior e mais rico maestro do mundo, ele bate na sua porta da sua casa, e ele olha para você, e sorri, e abre um estojo, todo aveludado. E nesse estojo, lá dentro, está um violino, muito caro. Um dos mais caros do mundo. Avaliado em milhões de dólares. E o maestro, ele olha para você, ele coloca aquele instrumento raríssimo nas suas mãos e diz: isto é um presente de uso. Não é seu, esse presente pertence à minha
orquestra. Estou confiando esse tesouro a você para que você treine, cuide dele e toque na minha apresentação pública. Não o deixe pegando poeira no armário e não use para tocar por vaidade nas esquinas. Isso, irmão, é o dom. Esse instrumento valioso que o maestro entrega na mão desse jovem é o dom. O dom que nem eu nem você comprou. O dom que nem eu nem você nem merecemos nem fabricamos. Foi colocado nas minhas e nas suas mãos pela pura graça do grande maestro. Mas continua a história. A história não termina por aí. E aí no dia grande do concerto chega. O teatro está lotado. O maestro sobe ao pódio, levanta a batuta, que é aquela varinha, e olha diretamente para você na primeira fileira e ele lhe dá o sinal para que você entre. E nesse momento exato, existe apenas 3 atitudes possíveis que revelam que tipo de mordomo foi eu e foi você. O primeiro mordomo, o negligente. Você olha para o maestro e diz: chefe, fiquei com tanto medo de estragar ou arranhar o seu violino que eu deixei ele trancado na caixa embaixo da cama. Não ensaiei nenhuma nota. Esse mordomo, irmão, é a igreja que ele tem dom, mas eles estão enterrados por preguiça e por medo. O segundo mordomo é o negligente. Você olha para o maestro e diz: chefe, fiquei com tanto medo de estragar. O mordomo egoísta. Você pega o violino, levanta no meio do concerto, ignora a partitura do maestro e começa a tocar um solo barulhento para que todos olhem para você e bater palma para o seu talento. Amados, isso é a igreja que usa dos dons para a sua vaidade e para seu orgulho. E o terceiro é o mordomo fiel. É aquele que ele olha para o mestre, olha para a batuta, ajusta o violino no ombro e toca exatamente a nota que o maestro pediu, no tempo certo, em perfeita harmonia com os outros músicos ao seu lado. O som é lindo, o concerto é um sucesso. E quando o público fica de pé para aplaudir, ele não aponta para si mesmo, mas ele aponta para o maestro, porque o instrumento e a música são deles. Amados, os dons espirituais que você recebeu, seja o dom de liderar, o dom de ensinar, o dom de servir, o dom de contribuir, o dom de profetizar ou consolar, não são medalha de honra ou mérito para o seu ego. Eles são instrumento caríssimo, emprestado pelo grande maestro, pelo Espírito Santo. E a mordomia, irmão, vai ser a nossa prestação de conta. Um dia, o grande maestro, ele vai voltar e vai nos perguntar: o que você fez com o instrumento valioso que eu coloquei nas suas mãos? Que nós não viemos aparecer diante de Deus como instrumento. Perdão aqui, irmão, que saiu aqui da página. Que nós não viemos aparecer diante de Deus com um instrumento cheio de poeira por falta de uso e nem com um instrumento desgastado pelo uso egoísta da autoglorificação. Que nós usamos nossos dons hoje para que a igreja seja edificada e para que no final apenas o nome de Jesus receba o aplauso. Amém? Eu queria concluir com 2 perguntas. A primeira, eu queria que vocês perguntassem a você mesmo: será que eu tenho algum dom? A segunda, será que eu tenho algum talento? E o que eu estou fazendo com aquilo que